Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Bom dia, gente. Tudo bem? Esperar a galera entrar um pouquinho e a gente começa, tá? Só bora começar. O povo hoje está com preguiça. Seguinte, galera, deixa eu conversar com vocês aqui antes de nós começarmos. Vocês se lembram que na última aula eu encerrei a parte de orações subordinadas? Lembra disso? A gente falou sobre as orações subordinadas, resolveu alguns exercícios. E aí, o seguinte, eu mandei os arquivos para a escola, tá? Vou falar com o Célio para ele disponibilizar para vocês, tanto os arquivos de aula, das aulas anteriores, quanto da aula de hoje, tá bom? Quanto aquela lista que eu passei para vocês, que a gente resolveu uma parte dela na aula passada. Daí vocês vão olhar a lista com calma, olhar os exercícios com calma, e aí logo em seguida, na semana que vem, eu tiro um tempo para tirar as dúvidas de vocês, caso vocês queiram, tá? Caso vocês tenham interesse em tirar as dúvidas, fechado? E aí o seguinte, conversa aí comigo, quem está aí. Vocês se lembram que a aula passada, então, a gente terminou orações subordinadas, pessoas? Vocês se lembram disso? Quem está aí, lembra que a gente falou das orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais. Obrigada, meninas. A gente fez alguns exercícios, né? Como eu disse. Daí, vocês vão receber a lista, vão fazer mais exercícios e as dúvidas eu tiro na semana que vem, tá bom? E hoje, professora, hoje a gente vai começar um conteúdo novo, tá? A gente vai dar continuidade relacionada à análise sintática, só que é o seguinte, desse conteúdo novo, o que eu tenho para falar para vocês sobre ele? Na verdade, geralmente nós vemos primeiro regência e depois crase. Eu vou ver o inverso, porque eu acho que crase é muito prático para vocês, é muito importante, e para redação vocês precisam muito da crase. Então, eu vou começar pela crase e depois a gente vai para a regência. Só que as duas matérias estão ligadas, tá, pessoal? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Beleza? Já mandei para a escola esse material, tá, gente? Mas vai acompanhando aí. Deixa eu ver se vou conseguir ver o chat. Não, tem que compartilhar de novo. Pronto, bora lá. Bom, então, gente, olha só. Acorda aí, ressuscita, bora começar essa sexta-feira logo, feliz da vida. Firmeza aí, hoje é sextou, né? Apesar que eu vou trabalhar pra caramba hoje, amanhã, mas sextou do mesmo jeito, apesar de Covid, apesar de tudo. Firma aí que nós vamos começar, tá bom? Olha só,
Seguinte, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Todo mundo sabe que CRAS é uma matéria muito importante, ainda mais quando se trata de produção de texto, né, de escrita. É uma coisa que faz os alunos perderem muita nota, então é uma preocupação. E aí eu queria saber de vocês. CRAS, gente, é o nome do sinal ou CRAS é o nome do processo? Me conta, o que vocês acham que é? CRAS é o nome do sinalzinho, né? Vou até colocar aí para vocês verem. Esse sinal aqui. Crase é o nome do sinal ou é o nome do processo? O que vocês acham? Ó, crase é o nome do sinal ou é o nome do processo? Estão falando aí que é o processo, vocês estão certos, tá? A gente tem a mania, às vezes, de falar assim, coloca uma crase aqui e tal, como se a crase fosse o sinalzinho, né? Que parece o acento agudo aí ao contrário. O sinal, ele se chama acento grave ou sinal indicativo da crase, né? Mas a crase em si é um processo, tá? E ela é um processo de quê, professor? É um processo de junção, um processo de contração, tá? Olha só que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Crase é um nome que se dá à junção da preposição a com artigo definido feminino a. Lembrando que é feminino, tá bom? Ou com a inicial do pronome demonstrativo, aquele ou aquela, aqueles, aquelas, aquilo, ou ainda com a inicial do relativo, que seria a qual e as quais, tá? Então, essas são as contrações possíveis que vocês podem ter. Então, crase é o nome do processo de junção. Quando a gente fala do processo de junção no a, né? É a junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a, que resulta no a como sinal indicativo da crase, certinho? Então, crase é o nome do processo e não o nome do sinal. O sinal, como eu disse para vocês, ele pode ser chamado de quê? Ao acento, né? Você dá o nome de acento indicador de crase ou acento grave da crase. Sinal indicativo, acento indicador ou acento grave, tá? Já aconteceu no Enem, por exemplo, eu vou mostrar essa questão para vocês depois. Já aconteceu no Enem aparecer o nome acento grave e ter aluno que não conseguiu entender que aquilo ali estava falando sobre crase, tá? Então, toma bastante cuidado. Você tem o seguinte, irei à feira amanhã. Tem a crase, professora? Não tem? Como é que eu faço? Para você colocar ou não o sinal indicativo da crase, você vai seguir um macete, tá? O macete é a melhor forma, o melhor caminho para você avaliar isso. Você pode ir por dois caminhos, na verdade, para saber se há ou não há crase numa situação. Um caminho é pela regência, que aí você tem que saber a relação entre o verbo, seu complemento, o nome, seu complemento, é uma saída que é mais complexa, ou então ir pelo macete. O macete, ele resolve 90% da sua vida quando se trata de crase. Não vai resolver tudo, mas vai resolver uma boa parte. Vamos lá, então, para as etapas do macete? Olha só. Quero saber se realmente tem crase aqui. Seu primeiro passo, é ver se a palavra posterior é uma palavra feminina. Por que você tem que ver se a palavra é feminina? Porque a crase é a junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Então, a gente chega à conclusão de que só se usa crase de palavras femininas. Ok? Já começa por aí, então. Feira é uma palavra feminina? Então passou na primeira etapa. Segunda etapa, você vai trocar essa palavra feminina, feira, por uma correspondente no masculino. Se o a virar ao, quer dizer que tem crase, tá? Vamos fazer o teste? Fui à feira, vou trocar feira por mercado. Eu fui a mercado ou eu fui ao mercado? Eu fui ao mercado. Se o a virou ao, quer dizer que tem sinal indicativo da crase. Raiza, por que o a tem que virar ao? Porque é o seguinte, ao não é junção entre a preposição a mais o artigo definido o, que é masculino. Então, quer dizer que se aqui houve contração com artigo, a combinação, né, com o artigo masculino, aqui também vai ter uma contração, só que com artigo feminino. Por isso que você usa essas etapas. Então, primeiro, olha se a palavra posterior é uma palavra feminina, feira, é feminina. Segundo, troca a palavra feminina por um correspondente no masculino.
Se o a virar ao, quer dizer que você tem crase, ok? E aí, o seguinte, o que vocês vão fazer agora? Eu vou dar um exemplo no chat, tá bom? E eu vou colocar uma oração, vocês vão me falar pelo macete, tentar usar o macete, se há crase ou não. Inclusive, é uma situação que a galera erra muito, tá? Ó, vou escrever aí no chat, fica de olho. Entreguei o livro a ela, tá? Eu quero saber se antes desse A aí, entreguei o livro a ela, esse A, eu quero saber se você coloca ou não o sinal indicativo da crase. O que vocês acham? Sim ou não? Sigam o macete. Ó, 2 pessoas falaram que não. Todo mundo concorda que não? O que vocês acham? Realmente, vocês têm razão. Não coloca o sinal indicativo da crase. E aí, eu queria que vocês percebessem que nesse caso dá para perceber pelo macete, tá? Ó, qual que é o macete? Entreguei o livro a ela. Quais são as 2 etapas? Primeiro, ver se a palavra posterior é uma palavra feminina. Ela é uma palavra feminina? É. Segunda etapa, troca essa palavra feminina por uma masculina. Qual masculina, gente, que a gente poderia colocar aí? Óbvia. Eu troco ela por qual correspondente masculino? Ele, exatamente. Se o A virar ao, tem crase. Se não virar, não tem crase. Faz o teste aí. Entreguei o livro a ela. Entreguei o livro ao ele ou a ele, gente? Entreguei o livro ao ele ou a ele? Exatamente. Então, você não vai ter sinal indicativo da crase, tá bom? Então, escreve exatamente da forma como eu coloquei para vocês aí, sem crase. Gente, viram como o macete funciona? Como eu disse, ele não vai funcionar todas as vezes da vida, tá? Até porque a gente tem regras mais específicas, mais pontuais. Então, infelizmente, não vai funcionar todas as vezes. Mas vai funcionar em boa parte das vezes. Então, tipo assim, você está lá fazendo sua redação, certo? Esse macete ele é justamente para você falar assim: bom, estou fazendo a minha redação, quero tirar a dúvida, quero tirar a prova. Então, tenta usar o macete, que aí você já vai resolver boa parte lá dos problemas no seu texto, porque vocês acabam perdendo muita nota por bobeirinha, sabe? Justamente por esses errinhos que são cometidos. De boa? Todo mundo entendeu o macete? Tá ok? Então, repetindo, primeira parte do macete, olha se a palavra posterior é uma palavra feminina, porque a crase aí está indicando o processo de junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a, certo? Depois, troca essa palavra feminina por uma correspondente no masculino. Se o a virar ao, quer dizer que tem crase, beleza? Bora continuar, então? E aí, é o seguinte, nós vamos estudar os casos, as regras de uso da crase de 3 maneiras, né? Nós vamos analisar 3 coisas, 3 pontos. Nós vamos analisar a situação em que você usa crase, tá? A situação em que você não usa crase e a situação em que a crase é facultativa, certo? Ou seja, você pode ou não utilizar. Por que você tem que analisar todas essas situações? Porque há situações em que você usa a crase porque você deveria usar, e há situações que você não pode usar. E o que acontece? Por que eu tenho que analisar, Raiz, as situações que eu não posso usar? Porque vocês erram 2 coisas. Vocês erram, às vezes, de esquecer de colocar a crase onde deveria, mas vocês também erram colocando a crase onde não deveria, tá? Então, por isso que a gente analisa essas 3 situações. Então, olha só. Primeiro, nós vamos começar pelos casos em que se usa crase, tá? Usa-se crase. Vamos lá. Além da situação do macete que eu coloquei para vocês, que vai servir para todas essas situações de uso da crase, menos essas 2 primeiras que eu vou explicar, tá? Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode usar o sinal indicativo da crase em pronomes demonstrativos e um relativo? Então, são esses 2 primeiros casos que a gente tem que avaliar. Olha só. Quando os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, exercem a função de um complemento de um termo que exige a preposição a, você tem que colocar o sinal indicativo da crase. Aí, infelizmente, nesse caso, você tem que saber enxergar realmente que tem um verbo ou tem um nome que exige um complemento e ele tem preposição, tá? Então, você tem o seguinte: somos contrários
aqueles que defendem o radicalismo. Vamos pensar, o que seria analisar, professora, se tem uma palavra que exige complemento com preposição ou sem preposição? Seria isso aqui, ó. Somos contrários. Quem é contrário, gente, é contrário a algo ou a alguém. É contrário a quê? A aqueles que defendem o radicalismo. O contrário, o adjetivo contrário, exige um complemento nominal com a preposição a. Só que vocês concordam comigo que na língua é inadmissível você escrever assim, ó. Somos contrários a aqueles. A aqueles. Você tem um eco, né? Você está dobrando a. Então, você está fazendo uma construção inapropriada. O que você tem que fazer? Então, você tem que colocar o sinal indicativo da crase no pronome demonstrativo para mostrar que aqui tem uma preposição. Somos contrários a aqueles que defendem o radicalismo. Você tem a preposição com o pronome demonstrativo, ok? Devo obedecer aquilo em que acredito. Devo obedecer. Ó, presta atenção no verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém, ok? O verbo obedecer exige a preposição a. Então, você teria que colocar a preposição a aqui. Só que se eu escrever devo obedecer a aquilo em que acredito, você vai duplicar o a, vai fazer o eco, né, do a. Então, você coloca o sinal indicativo da crase para evitar essa repetição. Devo obedecer àquilo em que acredito. Gente, na hora que tem crase, não é para ler dois as, não. É justamente o contrário. É justamente para você não ler os dois as, tá bom? Tranquilo? Agora, quando você tem crase em pronome demonstrativo, tem que tomar cuidado, como eu disse, né, e prestar atenção no quê? Que você vai utilizar esse sinal indicativo aqui, certo? Se tiver um nome ou um verbo que exige esse complemento com a preposição a. Essa situação a gente vai analisar mais em regência, né, que eu ainda vou explicar a regência para vocês. Mas aqui na crase eu precisava falar que existe crase sobre o pronome demonstrativo, tá? Uma dúvida que pode surgir. Professora, mas aqueles é masculino. E você falou que só usa crase de palavra de palavra feminina. Na verdade, a crase não está antes da palavra, que ela está na própria palavra. Ela acontece na própria palavra. É diferente de quando você tem só o a, né, que indica a contração entre a preposição e o artigo definido feminino. Então, é um pouco diferente mesmo, tá? Pode passar alguma dúvida, algum comentário, nesse caso 1. Tá de boa? Tudo tranquilo para vocês? Ok? Beleza, então. Ó. Peraí. Segundo caso, pessoal. O que a gente vai ter aqui no segundo caso? Quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem a função de complemento de termo que exige a preposição a. Então, aqui é a mesma coisa do caso 1, só que com o pronome relativo. A gente já falou de pronome relativo lá nas orações subordinadas adjetivas. Para que serve um pronome relativo mesmo? Para retomar um termo que já foi citado. E aqui o a qual, as quais, ele é variável, né? Então, ele pode aparecer contraído, esse azinho aqui, pode aparecer contraído com a preposição a. E isso, como eu disse, só vai acontecer se tiver um verbo ou um nome que exige aí a preposição. Então, vamos avaliar. A peça a qual assisti foi maravilhosa. A gente vai estudar em regência ainda que o verbo assistir, ele é um verbo que tem vários sentidos. Ele pode ser usado com vários sentidos. Mas qual é o sentido que a gente mais usa do verbo assistir? A gente usa muito o verbo assistir com o sentido de ver, né? E o verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Na verdade, quem assiste, assiste a algo. Eu sei que todo mundo fala, eu assisti o filme. Mas é errado, deveria ser eu assisti ao filme. Porque quem assiste, assiste a algo. Eu assisti o programa. Tá errado, tem que ser eu assisti ao programa, tá? Então, o verbo assistir, ele exige a preposição a. Quando você tem um pronome relativo, gente, essa preposição exigida pelo verbo, ela vem parar antes do pronome relativo. Então, se fosse para você escrever, você escreveria a peça a qual assisti. Só que aí a gente teria esse eco, a qual, né? Então, você vai lá e coloca o sinal indicativo da crase para indicar a junção entre a preposição e o artigo, tudo bem?
A mesma coisa aqui, as tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são essenciais. Por que eu tenho aqui o sinal indicativo da crase, professora? Por causa do verbo dedicar. Dedicar-se, na verdade. Quem se dedica, gente, se dedica a algo ou a alguém. Então, o verbo dedicar, ele exige a preposição a, que aqui apareceu contraída com a construção aqui do artigo. Então, você tem as tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são essenciais, ok? Quem se dedica a algo ou a alguém. De boa, pessoas? Então, é só vocês terem a noção de que o sinal indicativo da crase, ele pode aparecer no a, né? Que vai indicar a contração entre a preposição a e o artigo definido feminino a, só que essa preposição também pode aparecer contraída com pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, e com pronome relativo a qual e o seu plural, né? As quais. Certo? Alguma observação, comentário por enquanto? Tá de boa? Tá indo? Nesse primeiro momento eu tô mostrando para vocês quais contrações são possíveis, né? Tá de boa? Tá bom. Qualquer pergunta, vai fazendo aí que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Além desses dois casos, né? Quais são os outros casos em que você vai utilizar a crase? Primeiro, locuções adverbiais terceiro, né? Primeiro. Eu tenho um problema sério com números, né, gente? Terceiro, em locuções adverbiais femininas, como, por exemplo, as pressas, às 4 horas. Às 4 horas eu coloco assim, sabe quando você vai fazer um referencial de hora exata, que vai ser marcado alguma coisa? Às 4 horas, às 6 horas, às 5 horas, você vai utilizar o sinal indicativo da crase, apesar de vocês verem daqui a pouco que não se pode usar crase antes de numerais. A gente não usa crase antes de numerais, exceto se esses numerais, gente, forem referencial de horas, que aí você vai formar uma locução adverbial feminina que vai indicar o horário exato. Aí você pode ter crase, tá? Aqui eu coloquei as mais usadas: à tarde, à noite, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas, às 6 horas, enfim, você vai ter inúmeras estruturas. Ó, eu sairei à noite. À noite é quando eu sairei, então tá dando noção de tempo. À noite é uma locução adverbial de tempo, certo? Então, ela vai ter o sinal indicativo da crase. Eu falo sobre isso às vezes. Às vezes é uma locução adverbial de quê? Que vocês acham? Eu falo sobre isso às vezes. Também vai ser de tempo, né, gente? Então, vocês vão ter o sinal indicativo da crase, mas por quê? É só porque é locução adverbial? Não. É uma locução adverbial feminina. Se vocês olharem, noite é uma palavra feminina, vezes, né? A vez, às vezes é uma palavra feminina, pressa também, tá? Então, por exemplo, se eu falo, eu sairia às 20 horas, esses 20 horas tem sinal indicativo da crase. Independente se você escreve o numeral por senhas ou algarismo, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se liga aqui. Eu não vou escrever, porque se eu escrever eu dou a resposta. Então, eu preciso que vocês prestem atenção. Nós temos duas expressões, à vista e a prazo, certo? Eu quero saber de vocês, porque vocês veem isso em diversos lugares. À vista e a prazo, tem ou não tem crase? As expressões paguei o produto à vista, paguei o produto a prazo. Tem ou não tem crase? Os dois têm crase, só um tem, nenhum tem. O que vocês acham? Gente, vocês estão aí? À vista, paguei o carro à vista, paguei o carro a prazo. À vista e a prazo. As duas expressões vocês acham que tem crase, as duas não tem, uma tem, outra não tem. Ó, falar que acho que a prazo não tem. Mas e à vista? Ó, a prazo estão falando que não tem. E o à vista também não tem? Tem? O que vocês acham?
Prazo é uma palavra masculina, exatamente isso. Não? Então tá bom. Olha só. Seguinte, eu vou escrever as duas expressões como elas deveriam ser e a gente vai conversar sobre elas, tá? Então, na verdade, deveria ser assim. Ok? À vista com sinal... olha aí, então vai tirar a dúvida. À vista é com o sinal indicativo da crase. E a prazo é sem o sinal indicativo da crase, tá? Por quê? Galera, inclusive, eu não sei se vocês concordam comigo. Se a gente for reparar bem, são duas expressões que aparecem muito em loja, né? Qualquer loja que faz parcelamento, você vai ver lá escrito a prazo. E as lojas todas vendem à vista. Então, são duas expressões que vocês veem bastante. Por que que à vista tem e a prazo não tem? As duas são locuções adverbiais, tá? Então, por isso que a gente está discutindo exatamente neste momento. A diferença é que à vista é uma locução adverbial feminina, realmente, e a prazo é uma locução adverbial, só que ela é masculina. Prazo é uma palavra masculina e vista é uma palavra feminina. Aqui não daria para você ver pelo macete. Aqui ficaria difícil de ver por aquele primeiro macete que eu expliquei. Lembra que eu falei que o macete vai funcionar 90% dos casos, mas não é toda vez. Então, a vista tem sinal indicativo da crase, porque é uma locução adverbial feminina. A prazo não tem o sinal indicativo da crase, porque é uma locução adverbial, só que ela é masculina. Tudo bem? Tranquilo? Respondido? Fechou, então. Continuando aqui, tem uma exceção de uma locução adverbial que, mesmo sendo feminina, ela não vai ter o sinal indicativo da crase, só que tem uma discussão sobre ela. E aí a gente vai falar sobre essa discussão, tá? E é uma expressão que a galera tá usando muito agora, que é a distância. A distância, tá? Porque a gente tá falando muito de ensino à distância, o EAD, né? Então, como é que vai ser, professora? A exceção é a locução à distância. Se ela não tiver determinada, não se usa crase. Estamos observando tudo à distância. Ensino à distância. Se a gente for seguir a gramática normativa ao pé da letra, esse à distância não vai ter crase, tá bom? Agora, para ter crase, essa expressão à distância, é só se ela vier especificada, né, determinada. Por exemplo, estávamos observando tudo à distância, até aqui está igualzinho ao anterior, de 5 metros. O que eu fiz? Eu acrescentei uma informação. Sua casa fica à distância de 10 metros da minha. Aí teria sinal indicativo da crase, tá bom? Por quê? Porque essa distância ela veio especificada, determinada. Se ela vier especificada, você usa a crase. Se não vier especificada, você não usa crase, tá bom? Só que assim, hoje, lembra que eu falei que tem algumas divergências, né? Alguns autores, alguns linguistas defendem que mesmo você não colocando o especificador, você poderia usar a distância aqui com crase. Tem alguns linguistas que fazem isso. O computador me corrige toda vez também. Então, tem alguns linguistas que aceitam isso, que consideram isso, só que hoje o que a gramática normativa fala é exatamente isso. A expressão à distância é uma locução adverbial feminina, que é uma exceção, não apresenta crase, exceto se ela vier especificada. Tá bom? Continuando aqui, então. Quarto caso, gente, em locuções conjuntivas. Eu tentei ser bem objetiva nesse material, considerando as situações que vocês têm mais dúvida, né? À medida que, à proporção que. Aí você tem, à medida que estudamos, temos bons resultados. Então, você tem uma locução conjuntiva proporcional, tá? Que vocês usam a proporção que também. Pelo amor de Deus, não existe à medida em que, tá? É à medida que. A única estrutura que existe é na medida em que. Há duas estruturas, à medida que e na medida em que. Não mistura as duas, tá? Quinto caso. Lembra que eu comentei com vocês que não se usa crase antes de palavras masculinas, né? Aí vai ter alguma situação que você vai olhar e falar, pô, professora, mas aqui tem crase antes da palavra masculina. Gente, a única situação que você pode ter crase antes de uma palavra masculina é se você tiver uma palavra feminina implícita, subentendida. Aí você pode colocar a crase antes da palavra masculina. Caso contrário, não dá para fazer, tá?
Ó, antes de palavra masculina, caso haja uma palavra feminina implícita. Até coloquei aqui em negrito para você não se esquecer, tá? Ó, necessitamos com urgência de ir a abastecimentos. Por que que poderia escrever necessitamos com urgência de ir a abastecimentos? Porque quando você coloca dessa maneira, há um pressuposto de que há uma palavra implícita. Qual seria a palavra implícita? Central, tá? Como se você dissesse, necessitamos com urgência ir à central de abastecimentos. Se você fala ir a abastecimentos, vai ser aceito com o sinal indicativo da crase. Por quê? Porque a palavra central está implícita. É só por isso, tá bom? Uma outra situação que também você pode ter uma palavra implícita é nesse caso 6, com as expressões a moda de, a maneira de. Gente, quando vocês usarem essas expressões a moda de, a maneira de, vocês vão utilizar o sinal indicativo da crase. Só que às vezes essas expressões elas não aparecem explícitas, elas aparecem implícitas. E aí você vai usar a crase do mesmo jeito, tá? Ó, eu coloquei um exemplo explícita e um exemplo implícita para a gente fazer uma comparação. Pamonha à moda. Gente, quando você fala pamonha à moda, ela tem sinal indicativo da crase, por quê? E por que que tem esse nome, né? Pamonha à moda? Porque é uma pamonha feita à moda de alguém, à maneira de alguém, ao gosto de alguém, tá? Então, por exemplo, quando você fala pamonha à moda, você está querendo dizer que você fez uma pamonha com algumas características diferentes, né? Que alguém escolheu. E a pamonha à moda, ela é assim, se você for analisar, o que que ela tem diferente? A pessoa vai lá e coloca linguiça, coloca pimenta, guariroba, enfim, né? Vai colocando tudo lá. Essa expressão, pamonha à moda, carne à moda, qualquer coisa à moda, ela vai ter o sinal indicativo da crase, ok? Então, aqui o à moda está explícito. Só que nesse caso aqui, arroz agrega, ele tem o sinal indicativo da crase, por quê? Porque a gente tem a palavra moda, maneira implícita. Quando você fala arroz agrega, é como se você dissesse arroz à moda grega, a maneira grega. Ela é feita à maneira grega, tá? Lembra que eu falei que aqui poderia haver uma situação em que você utilizaria a crase antes de palavra masculina? Que seria o quê? Por exemplo, se eu falasse, nossa, ele fez um gol a Neymar. Ele fez um gol a Neymar. Teria o sinal indicativo da crase? Teria, porque você está querendo dizer o quê? Que ele fez um gol à maneira do Neymar, à moda do Neymar, assim como o Neymar faz o gol, tá bom? Então, por isso que você tem essa relação, ok? Deixa eu ver, fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. No caso 5, se aplica em nome próprio, como, por exemplo, loja ou cidade. Tipo assim, você está falando, eu vou a São Paulo. Aí você coloca crase por causa da palavra implícita. Rafael, aí tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, aí a gente tem uma regra que fala que você não vai, quando você vai a e volta de, você não usa crase. Vou mostrar essa regra para você. Por exemplo, vou a São Paulo. Quem vai a São Paulo, volta de São Paulo. Então, a gente não coloca crase. Isso vai depender da situação. Se você quiser deixar isso... se você quiser usar isso num contexto, você tem que conseguir produzir um contexto que vai mostrar para o seu leitor que ele realmente é uma palavra implícita. Se você não conseguir mostrar para o leitor que é uma palavra implícita, o corretor, por exemplo, da sua redação, vai considerar que está errado, tá? Então, não aconselho muito a usar nessas situações, né? Nome que você falou de nome próprio, principalmente de cidade, porque a gente tem regras específicas para esses nomes próprios de cidade. Então, eu acho melhor não. Só se você conseguir deixar bem claro lá para o seu leitor, pelo contexto, que você quis deixar a palavra implícita. Caso contrário, não faz isso não, tá bom? Bem? Na hora que eu for explicar a regrinha da cidade, você vai entender o porquê que não fica legal, tá? Beleza, pessoas? Passou aqui, deu para entender porque que a moda, maneira. Toda vez que você tiver essas expressões, a moda de, a maneira de, sejam elas explícitas ou implícitas, vocês vão utilizar o sinal indicativo da crase, tá? Continuando aqui, então. Agora a gente vai começar os casos em que não se usa crase. Não se assustem, a gente tem mais casos de não uso do que de uso. Porque os casos de uso, na maioria das vezes, a gente consegue resolver por macete, né? Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente tem de não uso.
Gente, não se usa crase antes de verbo, tá bom? Antes de verbo, você não usa crase. Tem uma lógica nisso. Por que a gente não usa crase antes de verbo? Pensa comigo. Por que eu não vou usar a crase antes de verbo? Crase é a junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Então, pela lógica, por que eu não uso crase antes de verbo? Que lógica seria essa, pessoal? Ninguém, gente? Seguinte, como eu disse para vocês, o sinal indicativo da crase indica a junção entre a preposição a e o artigo a, certo? E aí, o que acontece? Você só vai usar artigo antes do substantivo, porque o artigo ele determina o substantivo. Então, por isso que você não pode usar crase antes de verbo. Por quê? Porque o artigo ele determina um substantivo. Verbo é verbo, então não pode usar. E outra, verbo não varia em gênero. Como que eu vou usar o artigo o ou o artigo a antes do verbo, sendo que ele não varia em gênero? Então, não, tá? Não pode usar artigo antes de verbo. E o verbo aqui, geralmente, que vai aparecer, é o verbo no infinitivo, tá? Então, vocês vão ter o falar, comer, sentir, ouvir, que são os verbos terminados em ar, er e ir. Geralmente a dúvida surge aí, né? Ó, ele começou a falar agora. Ele começou a falar, ele começou a correr, ele começou a sorrir. Todas essas expressões não vão apresentar o sinal indicativo da crase, porque não se usa crase antes de verbo, ok? De boa? Número 2, antes de pronome pessoal. Lembra que eu tinha dado o exemplo do a ele, do a ela, né? Que a gente viu que não tinha crase? Antes de pronomes pessoais, de um modo geral, você não usa crase. E pelo macete, vocês conseguem perceber que não há crase, tá? Pelo macetezinho. Eu provei isso para vocês lá no início. Quais são os pronomes pessoais que vocês insistem em colocar crase antes? Ele, ela e você. São os piores. Você é um pronome pessoal de tratamento. Não usa crase antes desses pronomes, tá? Ó, e é igual eu falei, se você for pelo macete, você vai ver que não tem crase. Por quê? Primeiro, ver se a palavra posterior é feminina. Ela é uma palavra feminina. Massa. Segundo, troca essa palavra feminina por uma correspondente no masculino. Se o a virar ao, tem crase. Ó, não darei o presente a ela, não darei o presente ao ele. Não, não darei o presente a ele. Então, não tem sinal indicativo da crase. Tá? Isso é a regra que você não usa antes de pronomes pessoais, mas aqui você já dominou, você já viu que pelo macete não vai funcionar, tá? Terceiro caso, que a gente já falou 1000 vezes, você também não usa crase antes de palavras masculinas, porque, como já foi dito, a crase é a contração aqui entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Se você coloca crase antes de uma palavra masculina, sem ter nada implícito, como eu já falei para vocês, o que vai acontecer? Você vai ter um erro de concordância, porque você vai colocar um artigo feminino antes de uma palavra masculina. É como se você dissesse, por exemplo, a celular, ok? Como se você dissesse a celular. Aí vai ficar errado, né? Você tem um erro de concordância, o celular. E aqui é a mesma coisa. Olha só os exemplos que eu coloquei. Era um sentimento muito semelhante ao amor, era um sentimento muito semelhante a amor. Os dois são corretos. Qual a diferença? Quando você coloca ao amor, você tem uma combinação entre a preposição a e o artigo o. E se você coloca a amor, é só a preposição. Por que eu não posso colocar a crase aqui? Porque amor é uma palavra masculina. Ou você coloca só a preposição, ou você coloca o artigo masculino. Tudo bem? Queridos, seguinte, na próxima aula de hoje, eu vou continuar falando com vocês sobre os casos em que não se usa crase e depois os casos facultativos. E aí a gente vai analisar mais exemplos, tá? Para fazer a aplicação das regrinhas, beleza? Qualquer dúvida, próxima aula você vai tirando aí e, por favor, deem bastante atenção, que isso é extremamente importante para a redação de vocês, tá bom? Beijo, galera. Até daqui a pouquinho, tá? Até mais.